Eu havia dito para vocês em outros momentos que existem as desolações do bom espírito, existem as desolações psicológicas, existem as desolações do mau espírito. E nós precisamos estar bastante atenta em relação a essa sensibilidade de separar o que é desolação de cada um desses níveis. Mas a desolação sobre a qual nós vamos falar aqui é a desolação como uma experiência que serve de moção, ou seja, de movimento do bom espírito, né, dentro de nós. Porque assim, claro que pode ser um artifício do mau espírito, mas ele pode ser o bom espírito provocando para que a gente saia daquela casca. A gente fica às vezes com medo de entrar em algumas partes de nós. Hoje uma expressão muito corriqueira no Brasil, as pessoas falam muito do Brasil profundo. Nós precisamos entender o Brasil profundo. Não, mas tem um eu profundo em nós que nós às vezes não queremos visitar, né? Nós não buscamos visitar com uma certa frequência, ou muitas das vezes nem queremos contato com esse nosso eu profundo. E às vezes o bom espírito, no momento em que a gente está fazendo esses exercícios espirituais, ele vai sim provocar em nós um momento de desolação diante daquele modo como eu estou guiando as minhas orações, para que eu, estando insatisfeito, encontrando-me incomodado com aquele modo como eu estou me comportando, né? Eu estou sempre fazendo do jeito X e vou ligando no automático, não sei o quê. Eu estou na zona de conforto. Chega um determinado momento, quando a gente leva muito a sério a oração inaciana, os exercícios espirituais, em que o bom espírito vai me provocar um estado de desolação, vai me provocar uma insatisfação e a gente vai ficar meio sem entender como é que eu estou fazendo, está tudo bem, tranquilo, e de repente, aparentemente do nada veio essa desolação. Então, Inácio de Loyola, ele diz que não é só que a desolação é o contrário da consolação, mas ele coloca algumas características, né, de um modo assim muito detalhado, né, nas regras dos exercícios espirituais. Geralmente, ele diz que é uma espécie de tristeza, inquietude, sentimento assim de indiferença, de ansiedade, às vezes até um sentimento de preguiça, de descontentamento, né? Sentimento de abandono, de separação, aquela experiência de morte, de aridez que chega assim como se a gente tivesse fastidiado, né? Cansado, sem ânimo, né? Os místicos chamavam isso de assídia, que é aquele momento em que tudo é ácido, tudo corrói perto da gente, né? Tudo se desmancha, tudo parece ter aquela amargura, né? O gosto de amargo, né? Nas próprias palavras de Inácio, aspas, bem aspas para ele, diz assim: tristeza e remorsos de consciência costumam levantar obstáculo e perturbar com força. E aí utiliza sempre de falsas razões, né? Essas tristezas, esses remorsos. Isso não é do bom espírito quando se utilizam as falsas razões, mas quando se utilizam as razões adequadas, quando nos movem para algo mais para frente, ou seja, quando funciona como uma atração para que eu saia daquelas coisas mais baixas, das coisas terrenas, das coisas mais apequenadas, aí sim seria um movimento
de desolação do bom espírito. Mas a desolação, muitas das vezes, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque são raras as vezes em que a moção é do bom espírito. Eu quero insistir nisso, porque nós estamos em tempos desoladores. Vocês sabem disso, né? Nós estamos em uma situação de pouca esperança, de muito ódio, de muitas dores, de muitos lutos, de muita divisão, né? Um mundo muito agitado, um mundo muito inquieto, um mundo muito inóspito, no sentido de sem hospitalidade. Nós não nos sentimos em casa. E essa sensação de não nos sentir em casa traz para nós exatamente algo que é uma desolação psicoafetiva, né? Psicoafetiva, psicossocial, que aí é a falta de esperança, a falta de amor, e eu me acho também perdido em relação a isso. E aí o mau espírito se utiliza dessa realidade ao redor e começa a criar uma espécie de alma tíbia, né? Uma alma meio frágil, uma alma triste, né? Como que separada do Criador e do Senhor, né? Do nosso Senhor. Quanto mais a gente potencializar isso dentro das nossas orações, ou seja, se a nossa oração não for atenda, esse lugar para a gente tomar esse respiro, e para isso a gente precisa levar muito a sério, para que nossa oração não seja apenas... por isso que a gente dizia no início que os exercícios espirituais não podem ser um corre-caminhos. É uma peregrinação de mim comigo mesmo, de mim em mim mesmo e de mim junto com esse Cristo amigo que me quer avançando. Ele me quer fortalecer também nessa falta de esperança, nessa desolação externa que de certo modo está externa de mim, que tenta me devorar, me engolir, né? Sufocar qualquer possibilidade de eu encontrar algo para esperançar a minha vida. Então, a desolação ela pode se apresentar como um artifício passageiro, né? Ela pode, apesar de passageiro, é importante que a gente perceba que ela é muito forte, né? Ela pode estabelecer assim um período de muita falta, ausência, né? De muita sede, de muito deserto. Aquela experiência que Jesus viveu no Monte das Oliveiras, a experiência que ele viveu também no deserto, não é? A experiência da desolação diante dos grandes problemas da sociedade, ele poderia ter mergulhado naquilo ali e ficado lá. Ela é breve e ela é forte. E aí, quando ela se prolonga, aí uma desolação que seja uma prova de Deus, quando ela é uma prova de Deus, ela tem como efeito, olha que interessante, ela tem como efeito a consolidação da vontade. Ou seja, eu me desolei, foi uma coisa passageira? Foi forte? Foi. Então, quando é de Deus, ela consolida a minha vontade inicial já de sair da desolação. Se ela não estiver consolidando a minha vontade de sair desse estado de desolação, ela não é de Deus. Primeiro elemento na luta contra a desolação. Eu preciso perceber exatamente essa perspectiva. A desolação é tudo isso que eu falei, mas ela é passageira, ela se estabelece por um curto espaço de tempo, mas ela é muito forte. Só que ela é forte quando é do bom espírito, ela é forte para te sacudir, para te fazer dar o passo seguinte. Quando ela é forte no sentido de te derrubar
te abalar, te destruir, deixar a tua alma tíbia, triste, preguiçosa, querendo apenas a superficialidade ou desistir das coisas, ela não é de Deus. Porque o objetivo dela fundamental, já na espiritualidade inaciana, é para consolidar já de início a vontade de superar. Todas as características descritas até agora, que a gente falou, elas podem ser avaliadas tanto pela duração como pela intensidade. Então, assim, pode variar de algo que poderia a gente chamar de aridez, né? Poderia ser um momento de aridez, de secura, né? Que aí a aridez, ela fica, a gente pode dizer que ela seria o portal da desolação, né? Ela é a porta de entrada da desolação. Ela poderia ser uma espécie de aridez aos sentimentos e à experiência mais profundos e dolorosos, né? Então ela é uma porta de entrada para a gente entrar nessas dores profundas, nessas chagas insaráveis. A gente entra num lodaçal e quanto mais a gente se mexe, mais a gente resgata as dores das nossas relações com os nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, e a gente vai entrando nesse mar de dor, de sofrimento, né? Então fica sempre uma experiência de aridez que vai me puxando mais para baixo, né? Temos que tomar bastante cuidado com isso, porque qual é o objetivo do mau espírito? E aí o primeiro elemento que a gente falou de ser um elemento passageiro, como é que eu vou saber se é de Deus? Eu disse, tem que levar você para a consolidação da vontade. Você tem que perceber que um dos objetivos do mau espírito é que você se sinta abandonado por Deus. E, ao perceber-me abandonado por Deus, eu perco a minha paz naquela certeza de que Deus está comigo, naquela paz, na certeza de que Deus é graça, de que Deus está aí para me amar de graça, que está com o perdão pronto, com o abraço já preparado para me receber, para me acolher. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. E aí só um último elemento, eu vou continuar na próxima semana esse elemento da luta contra a desolação, mas assim, quais são as causas da desolação para Inácio? Né? Inácio vê, então, 3 causas da desolação. As que vêm da própria pessoa, ou seja, da sua relação, dos seus problemas, dos seus conflitos, da forma como você lida com o mundo, se você está vendo esse mundo como todo mundo está vendo aí, cheio de fome, peste, guerra, né? E aí tem uma das causas isso. A causa proveniente do mau espírito, para que você possa, e ao se sentir abandonado por Deus, você possa não buscá-lo mais, já que Deus me abandonou. É a aposta do povo que foi escravizado na Babilônia. Yahvé não me quer mais, Yahvé não faz caso mais de nós, então vamos cultuar Baal, né? Vamos para o outro Deus. E claro, aí tem aqui, a gente chamaria de provas, né? Provas que vêm de Deus, ou seja, Deus vai colocando as provas para que nós possamos trabalhar esse elemento. Eu não vou me delongar nas 2 primeiras, as pessoais e a do mau espírito, mas dizer só 2 coisinhas em relação ao do mau espírito. Que para Inácio de Loyola, a desolação que provém por si do mau espírito, ele chama de a ação típica do mau espírito, ou seja, o mau espírito tem como excelente ação, dentro do teu momento de oração, te levar para a desolação. Ele te joga
toda a desolação possível. Porque o mau espírito é exatamente o inimigo, o enganador. O Inácio chama lá nos exercícios 325 e seguintes, ele vai chamar o mau espírito do enganador, o inimigo, o assassino, é uma expressão que ele utiliza, né? Inimigo da raça, da natureza humana. Então, já é uma tática comum própria do mau espírito, a desolação. Então, quando chegar uma desolação em você, já acione o botão de alerta para que você perceba se essa desolação está querendo consolidar uma vontade em você. Ela é forte, ela é passageira, ela está querendo fazer com que você vá para o seu eu profundo, provavelmente possa ser de Deus. Mas em não sendo, em potencializando os problemas, em potencializando as suas dores, jogando você, né, quando você pensa que já conseguiu integrar a sua desolação em relação ao seu problema com o seu trabalho, aí vem o problema com sua família, aí vem o problema com as pessoas que você ajuda, aí vem um problema com a sua igreja. Então, assim, é sempre trazendo mais coisas. Alerta, é do mau espírito. Por quê? Porque ele está querendo fazer com que você se perceba nu e abandonado. E aí, portanto, o mau espírito ele tem por objetivo tirar a tua vida. E aí a palavra vida em grego é anima, né? Alma, anima. A gente costuma dizer em filosofia que o ser humano é uma tríade. O ser humano é corpo, soma, alma, vida e espírito. Tudo que não é material, tudo que é material, e a vida, que seria exatamente o princípio vital. O mau espírito tem por objetivo tirar a sua vida. Portanto, olha só a expressão: desanimar. Desanimar, ou seja, tirar a ânima, tirar o ânimo, tirar o princípio de vida de você. Destruir a sua vida. E aí o outro elementozinho que eu gostaria de pontuar para a gente encerrar o momento de hoje, quando a desolação é a prova, ou são provas que vêm de Deus. Como é que se caracteriza isso? Muitas das vezes, quando a desolação vem de Deus, que é um pai que corrige a todos nós e que convida cada um de nós à conversão e à mudança, né? Essa desolação, ela faz com que eu supere uma fragilidade. Isso é importantíssimo que vocês possam anotar isso. O objetivo é superar uma fragilidade. Quer dizer, se por você precisa estar bem atento para o que vai resultar da desolação. Se a desolação está abrindo uma ferida que você jurava que estava já boa, cicatrizava, estava naquela pelezinha já cicatrizando e abriu de novo. Se for do mau espírito, o objetivo de abrir ali é para necrosar, para você perder aquele membro. Se for do bom espírito, é para você rever que aquele ferimento ali tem alguma coisa ainda dentro. Tem alguma coisa que está foi mal curada. E aí um exemplo para a gente perceber é aquele momento máximo da oração de Jesus lá no Horto das Oliveiras e também na cruz, a perspectiva do abandono. Ali Jesus se sentiu abandonado pelo Pai e por isso ele clamou angustiado, tendo também vivido a morte e a incompreensão de todas as pessoas. É o momento ali
né? Então, eu vou encerrando por aqui só para a gente. Eu quero trabalhar na próxima semana, para ser rapidinho sempre, como a gente faz o discernimento de saber o que é de mim, o que é do mau espírito e o que é de Deus. Então, como eu posso distinguir essa desolação? Então a gente para por aqui e, se vocês nos permitem, vamos começar o nosso momento de oração hoje. Uma oração conduzida. Tá bom? Se tiver alguma questão, alguma pergunta, pedir que eu repita alguma coisa, vocês só dizem, não tem prejuízo do que a gente havia planejado aqui. Tá ótimo. Tá bom? Iago, é só um minuto. Boa noite. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estive conversando com uma pessoa hoje e eu acho que eu não me expliquei bem, eu não me expressei bem, mas eu creio que ela estava precisando de escutar isso que você falou.